Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, o Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão, teremos algumas partes importantes de nossa reunião, tenho certeza que vai lhe ajudar. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos assuntos relacionados às nossas reuniões. Tenho certeza que está sendo muito encorajador para mim e creio também para vocês. E que assim juntos possamos continuar fazendo a vontade do nosso Deus e Pai Jeová até o fim. Vamos juntos agora preparar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão, apenas lembrando e incentivando, já se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e se você for, vê lá se você ainda continua como inscrito, que o YouTube tem cancelado algumas inscrições. Veja lá, ative o sino, faça o seu comentário, compartilhe caso você possa, ou se você também queira, e deixe o seu like, com certeza é uma forma de você estar agradecendo tudo aquilo que estamos fazendo pelos nossos irmãos, ok? Então vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério com Tesouros da Palavra de Deus. Então vamos juntos, temos o tema então, continue leal apesar dos erros de outros. Aprendemos recentemente na nossa última reunião que Davi, ele foi um dos que mais escreveram, o livro dos Salmos, e palavras belas, palavras maravilhosas. E com certeza ele passou por muitas situações na vida onde ele conseguiu colocar o que aconteceu em sua vida, dando exemplo para nós cristãos, onde conseguimos fazer igual a ele ou algumas vezes diferente do que ele fez para que possamos continuar fazendo a vontade de Jeová. Apesar de tudo que ele passou, de ter vivenciado tantas coisas ruins e coisas boas, Jeová sempre esteve do lado dele porque ele era um homem humilde e fiel a servir a Jeová. É interessante notar que Davi, mesmo sendo um rei poderoso, teve um filho que construiu o templo de Jeová, ajudou a juntar os materiais para essa construção, ele em dado momento ele também perdeu a alegria. Já parou para imaginar um rei que escreve muitos livros da palavra de Deus perder a alegria por ter sido tão abençoado e protegido por Jeová? Sim, ele perdeu a alegria. Por quê? Por coisas que outros faziam. Veja só o livro do Salmo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Estou exausto de tanto gemer. A noite inteira inundo de lágrimas a minha cama. Faço o meu leito transbordar com meu choro. Meus olhos estão fracos devido à minha tristeza. Ficaram turvos por causa de todos os que me hostilizam. Então Davi estava passando por muita dificuldade na vida, por perseguição, pessoas que queriam prejudicá-lo. Então a noite dele não era tranquila. Então aqui ele faz uma comparação como ele inundasse o seu leito. Portanto que ele era amargurado e chorava a respeito disso. Independente de tudo que ele tenha passado ou vivenciado por essas dificuldades, até mesmo por zombaria e perseguição, até mesmo com o intuito de matá-lo, ele não deixou de buscar a Jeová. O livro do Salmo 6, 2 e 9 mostra isso. O versículo 2 diz assim: Mostra-me favor, ó Jeová, pois estou perdendo as forças. Cura-me, ó Jeová, pois os meus ossos tremem. E o versículo 9: Jeová ouvirá o meu pedido de favor. Jeová aceitará a minha oração. Não sabemos qual era a dificuldade que Davi estava passando ao escrever esses versículos, mas nós sabemos que em dado momento de sua vida, o seu próprio filho estava querendo matá-lo, ocupar o seu lugar como rei. O interessante é notar que às vezes nós podemos passar exatamente por situações similares, Então você já teve algum amigo ou parente que traiu a sua confiança? Se isso aconteceu, devemos fazer exatamente como Davi fez, orar a Jeová, contar para Jeová exatamente como estamos nos sentindo por causa do que fizeram conosco. Então precisamos pedir a orientação de Jeová, para que assim possamos encontrar saídas, princípios da palavra de Deus, que pode nos ajudar a fazer o que é certo na hora certa. Davi,
Muitas pessoas dizem que Davi ele foi abençoado até demais. Concordo com vocês. Mas note que Davi ele confiava totalmente em Jeová. Toda vez que ele errava, Jeová o perdoava porque ele se arrependia de coração. O Salmo 6:10, note só o que diz. Todos os meus inimigos serão humilhados e ficarão desanimados, recuarão com vergonha no instante. Davi ele confiava tanto em Jeová, independente dos atos errados que ele fez, que isso ajudou a ele a continuar leal a Jeová, porque ele sabia que aquelas dificuldades seriam coisas passageiras. Ele sabia que Jeová sempre dava um jeito em ajudá-lo, em eliminar aqueles que queriam eliminá-lo. E podemos ter a confiança que é exatamente isso que Jeová fará conosco. No momento certo, as tribulações que estamos passando por talvez erros de outros, Jeová também vai não eliminar a pessoa no sentido literal, mas talvez possa fazer com que ela reconheça o seu erro, volte atrás ou até mesmo peça perdão. Então essa gravura denota exatamente isso que nós estamos considerando. Aqui a gente vê no círculo menor, provavelmente no salão do reino, uma irmã discutindo ou falando algo para outra irmã. E no quadro maior, a gente percebe que a irmã está orando, provavelmente para resolver a situação ou para que Jeová ajude ela a tratar com dignidade, com carinho, a irmã que a acusou por algum motivo. Então a pergunta que surge aí no final é: será que eu estou construindo uma fé forte o suficiente para continuar leal a Jeová apesar dos erros de outros? Essa é uma pergunta interessante, porque se a nossa fé for baseada em pessoas, estamos perdidos. Pessoas são humanas, imperfeitas e pecadoras, assim como eu e você. E em dado momento, tenha certeza absoluta disso. Se você não passou, você ainda passará. Alguém irá te tratar mal, irá te ofender, irá cometer erros contra você. Então, se a sua fé for baseada em pessoas, independente de cargos, entre aspas, você está frito ou eu estou frito, porque nós vamos perder a fé com facilidade. Então, nós devemos basear nossa fé na palavra de Deus. Devemos basear nossa fé em Jeová, em Jesus, porque independentemente do que aconteça ao nosso redor, a nossa fé estará estabilizada assim como uma âncora. Possa vir o vento que for, estaremos firmes e fortes. Então, não deixe que pessoas atrapalhem a sua espiritualidade. Continue leal a Jeová, apesar dos erros de outros. Então vamos hoje agora, nesse momento, iniciar joias espirituais. Como de costume, nós iremos iniciar fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro dos Salmos, capítulo 5, o versículo de número 9, que diz assim: Pois não se pode confiar em nada do que eles dizem. No seu íntimo só há maldade. Sua garganta é uma sepultura aberta. Com a sua língua eles bajulam. Então a fonte de matéria, a pergunta que se segue, é o livro Perspicaz, volume 2, página 1004. Então a pergunta é a seguinte: em que sentido a garganta dos maus é uma sepultura aberta? Bem, então a resposta é bem pequena e objetiva. Então, assim como o sepulcro aberto é para ser enchido com mortos e com corrupção, a garganta deles abre-se com conversa mortífera e corrupta. A segunda pergunta da nossa Joias Espirituais é: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então, agora sim, nós iremos destacar alguns versículos do capítulo 5 ao capítulo 7. Então, no capítulo 5, nós podemos iniciar fazendo a leitura do versículo de número 8, que diz assim: Ó Jeová, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Torna plano para mim o teu caminho. Davi, em sua vida, ele teve muitos inimigos, inclusive pessoas de sua própria família. Mas toda vez que ele passava por alguma adversidade ou
era muita tribulação, ele orava a Jeová para que Jeová pudesse lhe dar uma saída ou tornar plano o seu caminho. Isso serve de lição para nós. Quando nós passamos por alguma adversidade, que é dentro da família, no local de trabalho, ou até mesmo dentro da congregação, nós devemos recorrer a Jeová em busca de ajuda por meio da oração, para que assim Jeová também possa se livrar daqueles que querem nos causar mal e tornar plano o nosso caminho, para que assim possamos continuar fazendo a sua vontade com alegria. Ainda no capítulo 5, podemos fazer a leitura do versículo 11, que passa a nos dizer assim: Mas todos os que refugiam em ti serão felizes, sempre gritarão de alegria, tu os protegerás, e os que amam o teu nome se alegrarão em ti. Esse texto, na verdade, é uma verdade profunda. Todos aqueles que fazem a vontade de Jeová, independente das dificuldades que passam, mesmo assim, eles são alegres e felizes porque estão passando por qualquer adversidade por causa do nome de Jeová e de Cristo. Assim se dava na vida de Davi. Davi passou por muitas tribulações, mas era uma pessoa feliz porque servia a Jeová. Que nós possamos continuar servindo a Jeová, amando e enaltecendo o seu nome. Agora no capítulo 6, vamos fazer a leitura do versículo 1, que diz assim: Ó Jeová, não me repreendas na tua ira e não me corrijas no teu furor. Se Jeová ele fosse corrigir qualquer ser humano em sua ira, não existiria ninguém. Com certeza, ele já teria eliminado a todos. Isso nos ensina uma lição muito importante. Quando formos tratar de um assunto, independente de qual seja, independente de qual âmbito seja, devemos fazer isso sem furor, sem ira, sem raiva, pois nós não conseguiremos tomar uma decisão certa. Então, haja igual a Jeová. Não repreenda ninguém quando você estiver irado, ou não tente resolver nada enquanto você estiver irado. Deixe passar a situação para que assim possamos tomar a melhor decisão naquele momento, para que assim possamos alegrar o coração de Jeová. Ainda no capítulo 6, nós podemos fazer a junção de dois versículos, o versículo 6 e o versículo 9. Estou exausto de tanto gemer, a noite inteira inundo de lágrimas a minha cama. Faço o meu leito transbordar com o meu choro. Jeová ouvirá o meu pedido de favor, Jeová aceitará a minha oração. Esse versículo nos ensina, nos dá uma lição muito importante para a nossa vida. Quando estivermos passando por uma situação tensa, assim como Davi passou, aonde só nos resta gemer, chorar, transbordar o nosso leito de tanto choro, o versículo fala que mesmo assim Jeová nos ouvirá e nos ajudará quando pedirmos a sua proteção. Então jamais deixe de orar a Jeová independente das dificuldades que você possa passar. A oração é o único recurso e remédio que nós temos para qualquer situação. Então faça dela o seu amigo para que assim Jeová realmente possa ouvir e responder às suas orações. Agora lá no capítulo 7, vamos fazer junto a leitura do versículo 1, que diz assim: Ó Jeová, meu Deus, em ti me refugiarei, ou me refugiei. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Davi, ele passou por muita tribulação. Vimos tribulação no 5, 6 e 7, ainda tem mais. Mas mesmo assim, ele pedia a proteção de Jeová, para que Jeová pudesse livrar ele daqueles inimigos. Como dito, isso é uma lição importante para nós. Hoje nós passamos por algumas dificuldades. Existem irmãos que passam por dificuldades maiores do que as nossas. Mas vai chegar dado momento de nossas vidas que iremos passar por uma grande tribulação. Nesse momento, antes disso e lá também, precisaremos refugiar em Jeová, para que assim Jeová ele possa nos salvar daquele que nos perseguem. Então, esteja decidido a continuar fazendo a vontade de Jeová, a clamar a Jeová em busca de consolo e proteção. Se continuarmos fazendo isso, podemos ter certeza que Jeová sempre irá nos proteger. Ainda no capítulo 7, vamos fazer a leitura do versículo de número 9. Por favor, põe um fim às minhas ações dos perversos.
as más ações dos perversos, mas dá firmeza aos justos, pois tu és o Deus justo, que examina o coração e as emoções mais profundas. Esse texto nos ajuda a entender que Jeová, ele lê nosso coração como ninguém, isso é fato, todos nós já sabemos disso. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, Davi ele orava para que Jeová pudesse atender o seu pedido. Então, mesmo sabendo que Jeová ele lê nossos corações, sabe o que estamos pensando, a mais profunda intimidade que nós temos no nosso coração, mesmo assim nós devemos expor a nossa situação. Jeová ele quer ouvir aquilo que estamos passando e necessitando. Então, não fique acanhado em orar a Jeová pedindo ajuda, busca de consolo. Continue firme, para que assim Jeová ele também possa ouvir as suas orações a partir do momento que você põe para fora. Quando passamos por tribulação, aí mesmo que devemos recorrer a Jeová em busca de ajuda. Ainda no capítulo 7, podemos fazer a leitura do versículo 16. A desgraça que ele causa voltará sobre a sua própria cabeça. Sua violência recairá sobre o alto da sua cabeça. Esse versículo aqui, Jeová está mostrando para Davi que qualquer mal que os seus inimigos tentem fazer contra ele, o mal voltará para eles e eles mesmos serão prejudicados. Isso nos ensina que o mal ele nunca vence o bem. Então, se você fazer o mal para alguém, tenha certeza que você receberá também a mesma coisa. Sabendo disso, que possamos continuar fazendo o bem para todos, para os nossos irmãos, para os membros de nossa família, para as pessoas do nosso trabalho, para desconhecidos. Seja uma pessoa boa, para que assim você possa receber as bênçãos de Jeová e não a desgraça recaia sobre cada um de nós. Vamos iniciar então iniciando conversas, né? Da nossa parte, faça seu melhor no ministério. Essa parte ela tem 3 minutos e é de casa em casa. Então vamos iniciar essa demonstração assim. Ruth, que é a publicadora, ela inicia. Bom dia, vizinha. Tiramos essa manhã para conversar com nossos vizinhos e amigos. É um prazer falar com você. Me chamo Ruth. Como você se chama? Então a moradora ela se apresenta. Bom dia, me chamo Sueli. Ruth continua. Sueli, estamos fazendo a seguinte pergunta baseada na palavra de Deus. Você já pensou na possibilidade de viver para sempre? Então Sueli ela fala. Como viver para sempre se hoje não conseguimos nem nos alimentar direito? Esses governos estão acabando com a população. Você já viu quanto está o arroz, o feijão? Acho que precisamos pensar no agora, não no futuro. Então Ruth, ela fala assim, ó, verdade, realmente está tudo ficando muito caro e precisamos pensar realmente nessas coisas, pois nos afeta diretamente. Mas a palavra de Deus mostra também por que essas coisas acontecem. Veja só o que diz o livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Então faz a leitura e depois continua. Percebeu, Sueli? O homem, independente de quem seja, não está preparado para governar uma população, e muito menos acabar com tudo que causa o nosso sofrimento. Mas você tem ideia de quem pode fazer isso? Então Sueli ela fala, imagino eu que só Jesus pode fazer isso. Ruth continua, isso mesmo. Somente ele será capaz de acabar com tudo, pois o seu reino será eterno. A Bíblia confirma isso. Aí, olha só, veja só o que diz o livro de Isaías, capítulo 2, versículo 44. Após a leitura, continua. Viu que maravilha? Já imaginou Jesus governando para sempre? Então Sueli, ela diz, nossa, será maravilhoso, não sofreremos nada, ou não sofreremos mais. Ruth continua, sim, e a Bíblia também nos mostra como podemos estar lá no reino de Deus. Terei um prazer imenso de voltar aqui para te mostrar o que precisamos fazer. Posso vir no sábado, na parte da tarde? Então Sueli ela fala assim, ficarei te aguardando.
Muito bem, então agora vamos fazer a análise da brochura Ame as Pessoas, que é a lição 1, Interesse pelas Pessoas, o ponto 3, Seja Flexível. Então, o que deve fazer? Não insista em falar sobre um assunto que você tinha em mente. Esse é o ponto principal. Vocês podem ter percebido que Ruth, ao chegar, ela fez uma pergunta que não tinha nada a ver na linha de raciocínio que ela teve que traçar. Ruth, ela fez a seguinte pergunta: você acha que temos a possibilidade de viver para sempre? Então, após a indagação de Sueli, né, de que estava tudo muito caro, os governos não fazem nada, Ruth ela teve que mudar a sua demonstração. Então percebemos que Ruth ela foi flexível, ela não insistiu em sua demonstração. Então, ao fazer isso, podemos dizer que a publicadora saiu muito bem em sua parte. Com certeza, você também se sairá se preparar bem também. Vamos fazer agora a segunda designação, que também é iniciando conversas. Essa tem um tempo menor, é somente 2 minutos, e é testemunho informal. Então, sem mencionar a Bíblia, direcione a conversa de um jeito natural para dizer que você é testemunha de Jeová. Então, como nós podemos iniciar essa apresentação? Então, podemos fazer assim. Então, a sua ajudante, ela inicia dizendo, aqui eu botei o nome de Maria. Maria, ela fala, não sei por que os professores agora estão com essa ideia de fazer cartaz para apoiar o prefeito. Só porque ele ajeitou a quadra e o refeitório da escola, isso é obrigação do governo. Você não vai na passeata, não, Raquel? Então, Raquel, que é a publicadora, ela diz, vou nada, nesse dia nem na escola eu apareço. Maria continua, não sei se vai dar certo não, pois o professor disse que quem faltar, ser uma justificativa ou atestado, é falta e não vai ganhar os pontos da prova. E olha que é a metade. Vai perder essa notinha ou vai perder essa moleza? Então Raquel ela fala, realmente é um ponto fácil, mas prefiro me manter neutra nessa questão, senão acabamos sendo hipócritas, pois como vou apoiar alguém sabendo que essa pessoa não resolverá nada? Só Deus pode fazer isso, nenhum homem. Então Mariela diz: isso faz sentido. Você fez lembrar minha tia. Ela pensa igual a você. Ela não apoia nada, não vota. Você vota? Então Raquel fala: não. Então Maria continua: vai me dizer que você também é testemunha de Jeová? Então Raquel fala: sou sim. E pelo conhecimento que eu adquiri, consegui compreender que somente Deus é capaz de eliminar tudo que os homens não conseguem fazer. E é a base disso que eu apoio somente a Deus e nenhum humano, com respeito à política. Maria ela fala: faz sentido, mas precisa entender melhor essa ideia. Então Raquel diz: será um prazer te explicar. Então aqui eu finalizo, perceberam que foi bem breve, e agora vamos fazer a análise da lição número 2 da brochura Ame as Pessoas, que é naturalidade, ponto 4, seja paciente. Então não fique pensando que você precisa falar logo sobre algum texto da palavra de Deus. Espere o momento certo para que assim você possa mostrar a palavra de Deus e explicar o que você pensa a respeito do assunto. Percebemos aqui que Raquel ela poderia ter falado de imediato, né, que era testemunha de Jeová, por isso não apoiava e até mesmo citado um texto. Mas ela não citou nenhum texto, não falou que era testemunha de Jeová, mas por suas palavras ela conseguiu fazer com que a sua colega, né, Maria, compreendesse que também ela era uma cristã. Então, percebemos que as irmãs aqui saíram muito bem em sua parte também. Pode ter certeza que se você se preparar, você também sairá muito bem. Vamos fazer agora a terceira parte do Faça Seu Melhor no Ministério, que é cultivando o interesse. Essa parte também só tem 2 minutos e é de casa em casa. E tem um ponto muito interessante, ó. O morador quer discutir com você. E agora? Já pegou um morador assim? Que só quer discutir? Então veja como eu preparei essa parte. Então podemos iniciar assim. Aqui eu botei 2 irmãos fazendo, mas é claro que é só adaptar para irmãs. Então João, que é o publicador, ele inicia dizendo: bom dia, Marcos, tudo bem? Conforme combinado, aqui estou para conversarmos mais um pouco a respeito da maravilhosa esperança que Deus nos dá por meio de Cristo. Então Marcos, o morador, ele diz: bom dia, João.
Estava ansioso por sua visita, pois depois que você foi embora naquele dia, fiquei pensando: como vocês podem acreditar numa esperança de vida eterna por meio de Cristo, se para vocês Cristo não é Deus? Então João ele fala: então, essa é uma boa pergunta. Se você me permitir, eu posso te mostrar na Bíblia que Jesus é um Deus sim, mas não o Deus Pai Jeová. Isso a Bíblia deixa bem claro. Então Marcos ele diz: mas qual Bíblia deixa isso bem claro? A de vocês ou a minha? Então João diz: ó, ué, não entendi. E qual é a diferença? Então Marcos ele fala: a diferença é que a nossa Bíblia não sofre mudanças ao longo do tempo para se adequar aos nossos ou aos meus ensinamentos, ou algo que penso. E a de vocês sim. Vai falar que você nunca ouviu dizer que a de vocês é adulterada. Então João ele diz: Marcos, a nossa Bíblia realmente foi adicionada sim palavras, porque foi encontrado em escritos antigos o nome de Deus, Jeová, e por causa disso foi adicionado em algumas partes onde antes estava escrito Senhor. Mas isso não muda a Bíblia, só nos ajuda a conhecer melhor o Pai. Não foi esse o objetivo de Cristo quando esteve na Terra, fazer conhecer o Pai? Então Marcos diz: sim, foi, mas então, nesse mais aqui, Marcos ia continuar perturbando a mente de João. Então, João corta logo e diz assim: Marcos, vamos fazer assim, vou deixar o meu contato com você. Você estando mais tranquilo e quiser fazer alguma pergunta, é só me mandar uma mensagem. Tenha um bom dia e fique com Deus. Então, João aqui encerra a história e a gente encerra a demonstração. Então, agora fazendo a análise da brochura Ame as Pessoas, lá na lição 4, Humildade, o ponto 5 é mantenha a calma. Então, não insista em provar que você está certo, não queremos discutir, mostre humildade, continue calmo, saiba a hora de ir embora. Então, fale com brandura e deixe as portas abertas. E foi exatamente isso que o publicador ele conseguiu fazer. Ele manteve a calma, não discutiu, tentou explicar de alguma forma aquilo na qual ele acreditava, o que ele ensinava, e deixou as portas abertas, mesmo porque ele deixou um cartão com o contato dele. Então podemos dizer que o irmão ele saiu muito bem em sua designação, e se você se preparar também, pode ter certeza que você se sairá muito bem. Agora nós vamos fazer a última parte do Faça o Melhor no Ministério, que é explicando suas crenças. Então essa parte ela tem 4 minutos, é uma demonstração e tem um tema. Por que as testemunhas de Jeová decidem não participar em cerimônias nacionalistas? Então podemos iniciar assim. Raquel, a publicadora, ela passa a dizer assim: e aí, Maria, como foi a passeata? Gostou? Então Maria diz: gostei nada. Foi uma zona, a professora sumiu, não anotou o nome de ninguém. Quero ver como ela vai dar o ponto se ela não sabe quem esteve lá. Fora as brigas, Raquel, foi horrível. Sorte sua que não foi. Então Raquel ela diz: já imaginava que isso ia acontecer, mas valeu como experiência, não valeu? Então Maria diz: com certeza, nunca mais vou a um negócio desse. Raquel continua: é a melhor coisa que você faz. Maria, se lembra que na semana passada você queria saber o porquê eu não quis ir na passeata? E eu havia dito que era porque eu queria me manter neutra em assunto político em respeito a Deus? Então Maria diz: sim, me lembro, e você disse que ia me explicar hoje. Então Raquel fala: positivo. Então vamos aproveitar esse intervalo e te mostrarei rapidamente. Você está com internet? Então Maria diz: sim. Então Raquel continua: então entra aqui nesse site, ó, jw.org. Abrindo aqui na página inicial, descendo um pouco, tem esse tema aqui, ó, quem somos? Olha só quantas perguntas é respondida sobre nossas crenças. Mas o que eu selecionei é essa aqui, ó. Por que as testemunhas de Jeová se recusam respeitosamente a participar em cerimônias nacionalistas? Logo aqui no início, vem mostrando que respeitamos qualquer pessoa que deseje cantar o hino nacional, saudar a bandeira ou fazer um juramento de lealdade à bandeira. Assim como respeitamos essas pessoas, também gostamos de ser respeitadas.
pois nós entendemos que esses atos são uma forma de idolatria. E vejam só o que diz esse texto aqui, ó, Lucas 4:8. Então faz a leitura, ou então pede para a moradora fazer a leitura, para a ajudante, né? E depois você diz assim: você concorda comigo que essas situações que falei, ou até mesmo o ato de estar apoiando um candidato, achando que ele vai resolver os problemas da humanidade, não é uma forma de idolatria? Então Maria ela diz: sim, faz sentido. A partir do momento que investimos a nossa fidelidade ou algo a alguém e por acharmos que aquilo vai resolver as coisas, verdade, nunca tinha pensado nisso. Então Raquel, ela fala: exato. Nós, testemunhas de Jeová, não somos contra as pessoas que agem dessa forma, e muito menos contra os governos, pois acreditamos que os governos são parte da ordem estabelecida por Deus e existem por permissão dele. Mas quando eles exigem algo que Deus proíbe, precisamos ficar do lado de Deus. Olha só o que diz Atos 5:29. Então faz a leitura e depois diz: notou Maria quem devemos obedecer? Então Maria diz: sim, somente a Deus. Raquel continua: e às vezes, Maria, não precisamos nem da palavra de Deus para entender essa verdade. É só parar e pensar: quem te deu a vida? Então Maria responde: Deus. Raquel continua: quem te protege durante a noite e te faz levantar pela manhã? Maria fala: Deus. Raquel continua: quem te salva em suas dificuldades, te dá alimento. Então Maria diz: Deus. Raquel finaliza: fico feliz que você tenha entendido. Se você quiser, podemos terminar esse assunto aqui amanhã, pois nosso recreio já está acabando. Então Maria ela diz: vamos sim, amanhã aqui no mesmo horário. Então aqui a gente finaliza a nossa demonstração e agora vamos fazer a análise da brochura Ame as Pessoas, que é a lição 3, ponto número 4. Fale com bondade e respeito. Então, quando você sente compaixão pela pessoa e realmente quer ajudá-la, isso fica claro no seu jeito de falar. É importante escolher bem as palavras e pensar no seu tom de voz. Além disso, evite dizer coisas que possam ofender. Então, esse assunto de política realmente tem que ter muito jeito para conversar, que as pessoas realmente, quando falam sobre esse assunto, elas são quase que fanáticas. Então, se você não apoia determinado político, ou algo, ou alguma coisa, você é como se fosse uma pessoa que vive em outro mundo. Então, precisamos falar com jeito, com bondade, respeito, entender o que a pessoa pensa e fazer e mostrar que você também tem o seu pensamento e deve ser respeitado. E foi exatamente isso que a irmã fez. Falou de uma forma tranquila, mostrou na palavra de Deus e também abriu o site jw.org e mostrou na prática o porquê ela não apoiava nenhum partido político e não fazia atos nacionalistas. Podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem em sua demonstração. Então pegue aí o seu livro, o seu telefone e vamos juntos preparar o estudo bíblico de congregação, que hoje vamos iniciar no parágrafo 16 ao 22 do capítulo 5. Esse capítulo 5, ele tem o seguinte tema: temos de obedecer a Deus como governante. Então vamos iniciar a leitura do parágrafo 16, que diz assim: os apóstolos não perderam tempo para retornar à sua obra de testemunho. Sem se deixar intimidar, eles continuaram todo dia no templo, de casa em casa, a obra de declarar as boas novas a respeito do Cristo. Esses proclamadores zelosos estavam determinados a dar testemunho cabal. Observe que eles levavam a mensagem às casas das pessoas, conforme Jesus Cristo os havia orientado. Sem dúvida, foi assim que conseguiram encher Jerusalém com seus ensinos. Hoje, as testemunhas de Jeová são conhecidas por seguir esse método apostólico de pregação. Por visitarmos todas as casas em nosso território, deixamos claro que também queremos dar testemunho cabal, dando a todos a oportunidade de ouvir as boas novas. Será que Jeová está abençoando o nosso ministério de casa em casa? Com certeza.
Milhões já aceitaram a mensagem do reino neste tempo do fim, e muitos ouviram as boas novas pela primeira vez quando uma testemunha de Jeová bateu na sua porta. Então a pergunta do 16: como os apóstolos mostraram que estavam determinados a dar testemunho cabal e como nós seguimos o método apostólico de pregação? Então a resposta: os apóstolos, eles não se deixaram se intimidar. Eles continuaram todo dia no templo, de casa em casa, a obra de declarar as boas novas a respeito do Cristo. Então eles estavam determinados a dar testemunho cabal, tanto que eles iam de casa em casa levar a mensagem de Jesus. E hoje nós seguimos esse método apostólico de pregação, pois visitamos todas as casas em nosso território, deixamos claro que também queremos dar testemunho cabal quando nós damos a oportunidade das pessoas ouvirem as boas novas de salvação. Vamos fazer a leitura do quadro Pregação de Casa em Casa. Apesar de o Sinédrio ter proibido a atividade de pregação dos discípulos, eles continuaram a pregar e ensinar todo dia no templo e de casa em casa. O que exatamente significa de casa em casa? No grego original, a frase ket oikon literalmente significa segundo a casa. Muitos tradutores dizem que a palavra katá deve ser entendida no sentido distributivo, ou seja, a pregação dos discípulos era distribuída pelas casas. Um uso parecido da palavra kata ou katá ocorre em Lucas 8:1, onde diz que Jesus pregou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O plural ket oikos é usado em Atos 20:20. O apóstolo Paulo disse a superintendentes cristãos: não deixem de ensiná-los publicamente e de casa em casa. Que Paulo não se referia simplesmente a ensinar na casa de anciãos, como alguns sugerem. É indicado no versículo seguinte: mas eu dei testemunho de forma cabal tanto a judeus como a gregos, de que deviam se arrepender e se voltar para Deus e ter fé no Senhor Jesus. Companheiros de adoração já haviam se arrependido e depositado fé em Jesus. Fica claro, então, que a pregação e o ensino de casa em casa tinham a ver com dar testemunho aos que não eram cristãos. Então, na verdade, esse quadro nos ajuda a entender o que significava, a pregação de casa em casa no tempo dos apóstolos, e hoje nós fazemos igualmente, que é ir de casa em casa ensinando a palavra de Deus. Muito bem, vamos dar continuidade então à nossa leitura e vamos fazer a leitura do parágrafo número 17 ao 19, que tem um subtítulo: Homens qualificados para cuidar de uma tarefa necessária. A recém-formada congregação enfrentava agora um perigo sutil que surgiu dentro da congregação. Do que se tratava? Muitos dos discípulos que estavam sendo batizados não eram de Jerusalém e queriam aprender mais antes de voltar para casa. Essas pessoas precisavam de comida e outros suprimentos, de modo que os discípulos voluntariamente doaram dinheiro para atender a essas necessidades. Com isso surgiu uma situação delicada. Na distribuição diária de alimentos, as viúvas que falavam grego estavam sendo deixadas de lado. Mas isso não acontecia com as que falavam hebraico. Parece então que o problema envolvia discriminação. Poucas questões têm tanto potencial para causar divisão. Os apóstolos, atuando como corpo governante da crescente congregação, reconheceram que não seria sábio eles deixarem a palavra de Deus para servir alimento. Para resolver esse assunto, eles orientaram os discípulos a procurar 7 homens, cheios de espírito e de sabedoria, a quem eles pudessem designar para cuidar dessa tarefa necessária. Era preciso usar homens qualificados porque aquela tarefa envolvia não apenas distribuir alimentos, mas também lidar com dinheiro, fazer compras e manter registros exatos. Todos os homens escolhidos tinham nome grego, o que talvez tenha ajudado as viúvas prejudicadas a ter mais confiança neles. Depois de considerarem as recomendações com oração, os apóstolos designaram os 7 homens para cuidar dessa tarefa necessária.
Será que cuidar da distribuição de alimentos significava que aqueles 7 homens designados estavam agora isentos da responsabilidade de pregar as boas novas? Definitivamente não. Um desses homens escolhido foi Estevão, que se mostraria uma testemunha corajosa e determinada. Filipe também foi um dos 7 e é chamado de o evangelizador. Fica evidente então que os 7 homens continuaram a ser zelosos pregadores do reino. Então a pergunta baseada nos 3 parágrafos: que questão surgiu que poderia causar divisão? E o que os apóstolos fizeram para resolver esse problema? Então a questão foi concernente à distribuição de alimento diário, que era dado às viúvas. Então as viúvas que falavam grego, elas estavam sendo deixadas de lado, mas as que falavam hebraico recebiam o alimento. Então tudo indica que estava havendo uma discriminação. Então o que os apóstolos fizeram para que pudesse resolver essa situação? Então eles designaram 7 homens com espírito e que também tinham nome grego, o que talvez ajudasse as viúvas prejudicadas a ter mais confiança neles. E designaram, por meio de oração, esses 7 homens para cuidar dessa tarefa necessária. Mas mesmo cuidando dessa tarefa, eles não deixaram de pregar de casa em casa, tanto que um deles foi Estevão, uma determinada e corajosa testemunha, e Filipe, que foi chamado de evangelizador, demonstrando assim a importância de continuar pregando a palavra de Deus. Capítulo 20, parágrafo 20 com a leitura. O povo de Jeová hoje segue o procedimento adotado pelos apóstolos. Homens recomendados para cuidar de responsabilidades congregacionais têm de manifestar sabedoria divina e dar evidência de que o Espírito Santo age sobre eles. Sob a orientação do corpo governante, homens que preenchem os requisitos bíblicos são designados para servir como anciãos ou servos ministeriais nas congregações. Pode-se dizer que os que preenchem as qualificações foram designados pelo Espírito Santo. Esses homens dirigentes cuidam de muitas tarefas necessárias. Por exemplo, anciãos podem providenciar ajuda prática para fiéis irmãos idosos com reais necessidades. Alguns anciãos se empenham em construir salões do reino, organizar congressos ou trabalhar com a comissão de ligação com hospitais da região. Servos ministeriais cuidam de muitas tarefas que não envolvem diretamente pastoreio ou ensino. E todos esses homens qualificados precisam equilibrar sua responsabilidade congregacionais e organizacionais com a designação dada por Deus de pregar as boas novas do reino. Então a pergunta: como o povo de Deus hoje segue o procedimento apostólico? Então a resposta: homens recomendados para cuidar de responsabilidades congregacionais têm de manifestar sabedoria divina e dar evidência de que o Espírito Santo age sobre eles. Esses homens dirigentes eles cuidam de muitas tarefas necessárias, tais como providenciar ajuda para irmãos idosos, construir salão, organizar congresso, participar da comissão de ligação com hospitais. Então, além disso, eles precisam também continuar pregando as boas novas do reino. Então, podemos dizer que esses irmãos seguem o procedimento adotado pelos apóstolos. Parágrafo 21 e 22, subtítulo: a palavra de Deus continuava se espalhando. Com o apoio de Jeová, a recém-formada congregação sobreviveu à perseguição externa e evitou um problema interno que poderia causar divisões. A bênção de Jeová era evidente, pois lemos: a palavra de Deus continuava se espalhando e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e uma grande multidão de sacerdotes se tornou obediente à fé. Esse é apenas um de vários relatórios do progresso da obra encontrada no livro de Atos. Nos nossos dias, ouvir relatórios sobre o progresso da obra de pregação do reino em outras partes do mundo nos dá muito encorajamento. Lá no primeiro século era comum, os enfurecidos líderes religiosos não tinham a menor intenção de desistir da luta contra os discípulos. Uma onda de perseguição estava prestes a começar. Logo, Estevão seria o alvo de violenta oposição, conforme veremos no próximo capítulo. Então a pergunta:
o que mostra que Jeová abençoava a recém-formada congregação? Resposta: a recém-formada congregação ela sobreviveu à perseguição externa e evitou um problema interno que poderia causar divisões. Então, isso mostra ou evidencia as bênçãos de Jeová. E lemos assim também, a palavra de Deus continuava se espalhando e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. E uma grande multidão de sacerdotes se tornou obediente à fé. Então, relatos como esses, com certeza, nos enche de alegria de saber que a obra do reino continua a crescer, assim como também é nos dias de hoje. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo bíblico de congregação. Está muito fácil, muito simples. Espero que de alguma forma possa ter contribuído para a sua preparação. Fiquem todos com as bênçãos de Jeová e até um próximo vídeo, se Deus quiser.